Oi gente, tudo bem? Faz tempo que eu tô pra vir aqui gravar o vídeo, que eu falei durante as férias, eu falei que voltaria e não consegui. Eu fico esperando o momento certo de gravar o vídeo, mas tá difícil de momento certo. O Vicente mexe em tudo, vamos ver até que horas ele vai ficar sem mexer na câmera, ele tá ali brincando. E aí quando ele não vai pra escola e eu tenho um monte de coisa pra fazer e eu não consigo gravar. Mas enfim, hoje eu resolvi gravar pra contar pra vocês uma trajetória não muito boa da minha vida que aconteceu desde o finalzinho de março. E ainda estou passando por um momento... Sabe quando a maré tá baixa? E eu quero contar pra vocês porque eu vivi alguns momentos e que talvez algumas mães que amamentam passem. E eu acho que é legal desabafar porque fiquei em um momento bem triste. Eu acho que talvez vocês se identificam. Alguns momentos dá um desespero. E também porque que eu sumi, fiz tão poucos vídeos no canal de um tempo pra cá. Por mais que eu tenha pouquíssimos seguidores, eu gosto de fazer, porque eu gosto de registrar como o Vicente tá se desenvolvendo. Porque às vezes eu olho os vídeos daqui do canal mesmo e falo, nossa, que diferença. Então eu vou tentar ser breve, porque a história é longa. Então vamos lá, vai buscar uma pipoca. Bom, tudo começou finalzinho de março. Eu tava saindo de um dos trabalhos, de uma das escolas que eu trabalho, e eu fui descer a sarjeta e eu caí. Começou aí um pouco o meu desapontamento com o ser humano, porque eu caí mesmo. Eu não sei se foi meu salto que enroscou, se minha perna falseou. A hora que eu vi, eu estava no chão, com a mão no chão. E no momento eu passando uma menina de moto, cruzou com a outra rua um carro e uma adolescente estava atravessando a rua. E ninguém parou. Eu acho que se eu estivesse passando, seja de moto ou de carro, e eu visse alguém caindo, eu iria parar e perguntar se precisa de ajuda. E ninguém perguntou se eu precisava de ajuda. Ok, passou, eu levantei, porque eu não era um tombo, que eu me estatelei no chão. Mas eu levantei, ficava de moto naquele dia, eu senti dor no meu dedão esquerdo. E na hora senti tudo, deu uma roladinha no joelho, mas ok, levantei, peguei a moto e fui pro meu pai, que naquele dia eu fui lá. Na hora, assim, o dedão deu uma inchada, foi difícil até de dirigir a moto, mas falei, não é nada, daqui a pouco me passa, foi só pancada. No outro dia, eu até cheguei no pronto atendimento pra dar uma olhada, porque todo mundo olhava e falava, acho que você quebrou esse dedo. Eu fui no outro dia, porque a hora que eu fui tava lotado, eu falei, tem gente pior que eu no hospital, eu não vou ficar tomando vaga de ninguém. Mas na terça-feira piorou muito, e aí eu precisei ir no hospital. Chegando lá, eu fiz um raio-x e realmente eu tinha quebrado o meu dedo. O médico ainda falou assim, nossa, o que você fez que você conseguiu quebrar? Eu fraturei o dedo. Aí passou, ele me indicou uns remédios, e aí ele falou assim, porque ele sabia que eu amamentava, porque a gente se conhece. Ele falou assim, você não vai dar de mamar durante esses dias, porque é um veneninho, não é bom pra ele. Aí eu falei, mas meu Vicente estava com 10 meses. Eu falei, ele não come muito bem ainda, o suficiente pra ficar sem amamentação, né? Aí ele falou, não, mas para. Aí eu peguei simplesmente, eu não tomei o remédio, fiquei só com a tala e marquei um ortopedista. O ortopedista queria engessar, mas ele foi muito generoso comigo, porque eu falei que tinha um bebê, então ele deixou eu colocar aquelas talas de PVC, para que a hora que eu precisasse tirar ou para dar banho, mas eu quase não tirei. Eu cuidei direitinho do meu dedão. Ok, dedão foi de menos, eu sou destra, foi o esquerdo, mas confesso que ficar sem um dedo dá muito trabalho, é muito difícil. Admiro quem não tem algum membro, imagina que difícil. Mas o pior não foi isso. Eu fiquei sem tomar remédio, o médico falou que tudo bem, ficaria 30 dias com a tala e com o tempo melhoraria. Ele acha que quebrou porque eu tinha um trinco no dedo de 20 anos atrás. Quando eu tinha uns 11 anos, eu trinquei meu dedo e ele acha que isso ficou ali não tão cicatrizado, por isso que o tombo fez com que fraturasse mais fácil. Ok, mas não é do dedão que eu quero falar. Junto com esse tombo, eu comecei a sentir umas dores nas costas. Eu já tenho problema de coluna. Um tempo atrás eu descobri que eu tinha uma hérnia, mas eu sempre lidei muito bem com as minhas dores, com a hérnia, nunca tive problema com isso. Porém, começou a piorar, e aí eu comecei a minha trajetória com médicos. Meu primeiro médico, que era esse ortopedista, a princípio ele só falou, para de amamentar. Aí eu falei, por que para de amamentar? Porque você não vai poder tomar remédio nenhum, porque o seu neném já tá com 10 meses e isso não faz bem mais pra ele, só prejudica você. Ainda fez piadinhas, assim, piadas não, ele comparou com vaca, que vaca quando tá amamentando não fica bem nutrida, e não sei o que tem, que só faz mal pra ela e só pro bezerro que faz bem. Ok, ele falou para de amamentar e eu falei que não iria parar. Enfim, aí eu falei, não, tudo bem, não vou tomar. Ele viu uns remédios que talvez não
umas injeções que talvez não seria tão ruim pra ele. E ok, comecei com essas primeiras injeções, não adiantou nada. E aí começou a descer a dor pra perna por causa do ciático. E eu já tive uma dores no ciático, mas não como essas. E simplesmente, com o passar do dia, eu tomei essas injeções e nada. Eu voltei nele, ele me deu mais injeções, aí ele já deu com corticoide. Eu tava super esperançosa que iria melhorar e nada. E eu fiquei mais de 2 meses seguidos sem dormir direito, porque eu só dormia sentada. A dor na perna é insuportável, acho que quem já sentiu a dor do ciático sabe o que eu tô falando, que alguém conhece, com certeza você conhece alguém que tem essa dor, porque é uma dor muito comum hoje em dia, de dores nas costas e dor de ciático. E eu sofri horrores, eu fiquei sem pegar o Vicente. Durante todos esses dias sem dar banho. O Beto e minha irmã que davam banho no Vicente, que pegavam ele no colo, eu não andava, ou era de muleta, ou eu não andava, eu só ficava sentada, até pra dar aula eu ficava sentada. E foram os piores dias da minha vida, eu só chorava e a dor é insuportável, gente. Quando dava crise eu não sabia o que fazer e ai, foi horrível. Ai, beleza, tava para acontecer o aniversário do Vicente em junho e eu tava com o dedo quebrado, com as costas doendo e eu que fiz o aniversário junto com a minha família, como eu já contei pra vocês nos outros vídeos, quem não viu vê lá. E as lembrancinhas eu não conseguia fazer porque o dedão tava com a tala, eu não conseguia ficar de pé pra fazer os outros enfeites. E pro fim, o pessoal me ajudou, nossa, eu não sei como agradecer, toda a minha família e meus amigos foram me ajudando e a gente conseguiu fazer as coisas pro aniversário. Na semana do aniversário dele, que a gente tava organizando tudo, era o aniversário dele seria num sábado, na segunda-feira, a gente estava organizando, eu já estava melhor, andando mancando, eu ainda não ficava muito tempo em pé, mas eu já estava me sentindo um pouco melhor. E aí, na terça-noite, eu falo quando tudo acontece tudo de uma vez. O Beto começou a sentir uma dor na barriga, e a gente podia ser uma cólica, alguma coisa do tipo. Mas não, essa dor não passava, eu falava, não dói mais do lado direito, porque eu já operei da apêndice, e aí eu fiquei com medo que pudesse ser apêndice. E aí passou a noite inteira doendo. Na verdade, eu mandei mensagem pra minha irmã que o Beto não tava bem. Aí veio ela e meu pai correndo, minha irmã ficou comigo porque eu ainda não pegava o Vicente no colo, senão eu ficava sozinha em casa por causa que eu não aguentava pegar ele. E meu pai levou o Beto no médico, no pronto atendimento. Passou, no outro dia de manhã, o Beto não melhorou. O médico achou que pudesse ser algum gases ou alguma coisa que ele precisasse ir no banheiro pra melhorar. Mas não adiantou. Aí ele foi lá pra outra cidade, lá em Monte Alto, que é a cidade vizinha, que o plano dele cobria lá, os médicos estavam lá. E quando eu tava no meio da tarde, atrás das coisas, na quarta-feira, ele me liga de lá, falando que ele ia ter que operar. Aí aquele negócio meu, e o aniversário é sábado, como o Beto operado, ainda se recuperando, eu não andando, como que a gente vai fazer esse aniversário? E não fizemos, a gente adiou, mas graças a Deus tudo deu certo. Como eram só amigos e família íntimos, avisamos todo mundo que mudaria. Graças a Deus o dono da edícula, do salãozinho que a gente alugou, foi muito generoso. Não tinha data marcada de evento no outro sábado e ele liberou pra gente sem cobrar nada de acréscimo, só trocou a data pra gente. Então no final, graças a Deus, deu tudo certo e a gente teve uma semana. O Beto se recupera muito bem de tudo. Ele se recuperou muito bem da apêndice. No outro dia ele já tava andando, ele saiu. Ele só passou uma noite no hospital, no outro dia ele saiu, já tava ótimo. Uma cicatriz que nem teve ponto, mas a gente sabe, quem teve apêndice sabe que é uma dor muito ruim. Aí eu já estava melhor, então acho que a gente pensou até que foi melhor. Uma semana depois eu já tava melhor, já tava usando salto alto. E o aniversário passou. Bom, no final deu tudo até certo. Que uma amiga que é casada, o marido dela teve esse problema de ciático ano passado e fez uma cirurgia. Ele precisou fazer cirurgia de hérnia e me indicaram um neurocirurgião que eu adorei e pra mim foi minha salvação. Ele fala que o médico diz que ele não cura ninguém, que essa dor vai e volta, mas eu acho que se não fosse ele, eu ainda estaria na cama ou sem andar ou de muleta. Mas ele foi muito bom e ele me acompanhou até sexta-feira. Eu fui nele, agora que ele me deu alta, mas eu ia de 3 em 3 semanas lá. Tomei remédios fortes, à base de morfina, tomei remédio que talvez ele não pudesse, alguns remédios que era melhor evitar que ele mamasse mesmo. Num período de tempo, o médico ficou com pena. Pela primeira vez o médico
ficou com pena de parar, ele falou, ai, dá dó de você parar de amamentar, ele já tava com quase 1 ano. Ele falou, não, dá muito dó você parar de amamentar, mas eu tenho medo desses remédios chatos pro nenê. Então o que eu fazia? Como eu não queria parar de amamentar, eu entrei numa crise de choro até, porque eu não queria parar de amamentar, dá dó, né, de parar. Quem apoia a amamentação prolongada vai me entender. Aí eu fazia assim, eu dava o leite no copinho, porque ele não toma madeira, ele toma no copinho. E à noite, só pra ele dormir, às vezes se ele acordava de madrugada, eu dava peito. Uma coisa que aconteceu, que eu não consegui mudar isso, eu não consegui mais tirar o leite materno. Eu tenho um vídeo no canal explicando como eu tirava e armazenava, mas com as dores eu não conseguia mais. Eu levantava todos os dias pra tirar cedo e eu sentia muita dor pra ficar sentada e segurando a bombinha. O estresse era muito grande, não saía mais leite e a dor de ficar daquele jeito era insuportável. Até às vezes pra dar de mamar desse lado, porque era o meu lado esquerdo que tava machucado, eu não conseguia, às vezes eu chorava pra dar de mamar pra poder ficar desse lado. Eu sei que foram dias assim horrorosos, mas graças a Deus já passou. O médico foi muito bom, me deu bastante, tomei muito remédio. E aí eu ficava naquela coisa, como que eu vou tomar remédio amamentando? A gente não pode, porque todo mundo fala, né, não pode nem pintar cabelo. Até que eu faço parte de um grupo e eu vi uma indicação muito valiosa, e eu acho que se você não conhece, tem que conhecer, que é um site que chama E-Lactância. Eu tento deixar o link do site aqui no box de informação. E é muito proveitoso pra gente que amamenta. Não é em português, mas ele tem a opção de inglês e espanhol pra você entender. E aí você coloca assim o nome do remédio. Então, por exemplo, o Tilenol. Aí você escreve lá, Tilenol. E aperta o Enter pra ver qual é o risco pro seu bebê. Aí, então vai ter lá risco, não tem risco, risco baixo, muito baixo, risco alto, e coloca o porquê que você não deve tomar, ou tomar só de vez em quando. E todos os remédios que alguém me indicava, eu corria lá e digitava, e a maioria, até o que tinha base de morfina, eu poderia amamentar tranquilamente, porque o risco era baixo. Tomar prolongado poderia fazer algum problema, e realmente eu tomei bastante remédio e o Vicente não teve nada. Até os médicos falaram assim, ele pode chapar, querer dormir mais, porque alguns eram relaxantes musculares, outros davam sono, até tarja preta eu tomei. Mas ele não teve uma reação, ele não dormiu mais do que o normal, ele não ficou letárgico, nada, foi tudo ok. E aí eu fico pensando e desabafo com vocês, como é difícil a gente querer amamentar e não ter apoio nem de médico. A própria pediatra já me falou algumas vezes que eu tinha que parar de amamentar, que não precisava mais, sabe? Não é questão de precisar, gente, é assim, o nosso peito tem leite, o leite faz bem, eu vou parar de dar pra dar leite em pó, eu vou gastar dinheiro com uma coisa que não é igual do que o peito, que eles tentam imitar o leite do peito. Por que eu vou parar de amamentar? Eu não entendo isso. Mas, voltando ao assunto de tirar o leite, pro Vicente pra escolinha eu não mando mais o leite materno, eu acabei pegando leite em pó, até porque teve uma vez que eu precisei fazer ressonância, e mesmo sem tomar o contraste, que eles não me deram por causa da amamentação, a ressonância tinha muita radiação, eles pediram pra ficar 24 horas sem amamentar. E ele ficou numa boa, tomou leite em pó, ele aceitou numa boa. Graças a Deus o Vicente não tem alergia de leite, não tem intolerância à lactose. Qualquer leite ele pode tomar, então eu comprei esses básicos mesmo. Eu costumo comprar o que ele sempre toma, o Nestogeno, 6 meses em diante. E ele acostumou numa boa, ele toma na escola esse, ou quando eu não tô, se meu pai precisa dar, é desse que ele toma. Mas eu apoio se você queira dar só leite materno, porque essa era a minha vontade. Então eu ainda continuo amamentando, não parei de amamentar, eu achei que eu ia ter que parar pra cuidar da minha saúde, mas fui eu lá, firme e forte, sofrendo, mas agora, graças a Deus, tudo passou. Dores, eu ainda tenho um pouquinho de dores nas costas, mas o médico me deu só um remédio pra caso a dor insistir, tomar por causa de contratura muscular. E agora eu tô conseguindo andar melhor, eu ando melhor de salto alto, voltei a usar, até de muleta eu usava salto alto. Mas o médico me disse que eu poderia, porque era bom pra minha hérnia. A minha hérnia fica localizada bem na raiz do nervo ciático.
Então qualquer movimento ele inflama, por isso que eu tenho que tomar muito cuidado. Eu preciso sim emagrecer, eu tenho consciência disso, porém o médico, muito gente boa, ele falou, calma que agora não é hora de você pensar nisso, vamos terminar de cuidar da sua saúde e depois a gente vai ver o que fazer, não é hora de pensar nisso agora. Então agora que eu tô melhor, eu tô conseguindo dar uma caminhadinha, eu vou começar devagar, como ele disse, anda 10 minutos e vai aumentando. Não posso querer sair fazendo zumba como eu gostava de fazer, não posso mais. Mas eu vou arrumar um jeito de fazer uma atividade física, ir numa nutricionista e fazer de novo uma reeducação alimentar, porque acho que isso vai fazer bem pra mim, até pra autoestima, porque quem tá na mesma situação que eu sabe como é. Eu amamento e eu não emagreço, mas eu confesso que depois que o Vicente nasceu, a minha apetite aumentou muito e eu tenho muita necessidade de doce. Eu já tinha antes e agora é pior ainda. Então parece que quanto mais eu amamento, mais fome eu tenho. Mas isso é o de menos, o importante agora é que minha saúde está melhor, não tem nada como saúde, não tem dinheiro que pague a saúde, então tudo que eu peço é saúde. Graças a Deus o Vicente também é um bebê muito saudável. A gente tá um pouco alérgico, tá tendo algumas mudanças aqui em casa, mas nada de grave, graças a Deus tudo correu bem. E eu precisava vir aqui pra fazer esse desabafo, contar dessa maré, não gosto de falar azar, mas essa falta de sorte que eu passei. Tudo de uma vez, mas graças a Deus tem sempre alguém pra estender a mão pra gente. E tudo que me falava eu fazia, era benzer, era fazer simpatia, era passar óleo de não sei o que. O que me davam, o que me indicavam, eu fazia, porque a dor é insuportável. E se alguém me fala, Cíntia, como que melhorou? Não sei. Melhorou, eu não sei, claro, eu tomei muitas medicações, o médico era maravilhoso e cada vez que eu ia ele mudava a medicação pra certos detalhes, o que você tá sentindo agora, então a medicação é essa. Eu tive muita sorte de encontrar esse médico e eu acho ele muito bom, o Dr. Leandro. Agora não vou lembrar o sobrenome dele, mas ele é fantástico, é de Ribeirão Preto. E eu adorei ele e eu acho ele muito competente. Agora, pra falar que eu não tô 100%, que a sorte tá 100%, eu comecei a sentir o formigamento nos dedos. Ele pediu pra mim pra que eu procurasse um ortopedista, que ele acredita que seja o túnel do carpo. Beto já fez essa cirurgia, uma cirurgia bem tranquila, mas eu não pretendo fazer nenhum tipo de cirurgia agora. Ele também não me aconselhou, falou que eu passei por um estresse muito grande e pode causar mais dor do que deve causar esse tipo de cirurgia. Então vou esperar um pouco, vou esperar o ano fluir, tentar ver o que acontece. Mas o que eu queria vir falar era essa dica do lactância. E sempre que algum médico, seja pediatra, seja ortopedista, algum médico de dor ou algum amigo, parente, fala assim, para de amamentar, ou então você tem que tomar um remédio e não pode, vai lá na lactância, coloca seu remédio na frente do médico mesmo, só um minuto que eu vou ver se esse remédio pode, coloca, não, esse remédio é meio perigoso, troca aí, porque me ajudou muito a ficar em paz comigo, que eu não tava prejudicando meu bebê. Então, conheçam o site, é uma dica muito boa. E foi essa a minha saga, e graças a Deus tá melhorando, tá passando. E eu só desejo que agora a saúde esteja sempre muito boa, né, filho? Vem aqui falar um tchau, vem. Não vai falar? Vem cá com a mamãe um pouquinho. Vem. Ele vai falar um tchau aqui, né, filho? Próximo vídeo eu venho falar dele, né, filho? Tá com o nariz escorrendo. Cadê? Eu venho falar de como tá o desenvolvimento dele. Falo, eu tô andando preguiçosinho, mas eu comecei a andar. Agora eu tô fazendo arte, né? Fala, oi. Eu venho falar também de algumas coisas que ele faz, que eu fiquei de falar desde os 6 meses que ele tinha e não falei mais. E vou falar um pouco das minhas experiências desse período todo. Não mexe, por favor, filho. E aí eu volto a falar mais do Vicente e não falar mais de mim, mas eu precisava desabafar e tentar ajudar quem passa por esse tipo de dificuldade. Bom, então eu vou desligar porque o Vicente tá querendo mexer na câmera. Então é isso, se eu esqueci de alguma coisa depois eu conto, mas no geral era isso, era mais um desabafo meu pra vocês. Se vocês não aguentaram ver até o fim, ou enfim, se tá até aqui, até agora, muito obrigada por ouvir essa história. E beijo muito grande. E qualquer dúvida, gente, qualquer coisa que vocês quiserem saber ou que eu puder ajudar, deixa isso no comentário. Não esqueçam de curtir o vídeo ou se inscrever no canal, que me ajuda bastante. Então, tchau, muito obrigada e até o próximo.